jeito que ele fala, ele gosta. Ele fala assim, muitos, ele fala desse jeito. E ele é muito da quebrada, tá ligado? Assim, que ele tem um Ele veio do sotaque, RJ. Né? RJ. E ele tá preparado? Ele veio da favela. Ele veio da favela. Ele é? Ele não veio, mas ele gosta de falar que veio. Que ele é da quebrada. Gosta de jogar água nas pregações, né? Bicho, é... Quem que é, gente? Plínio, vem pra cá! Vem pra cá! Mas fica de pé pra gente acolher os próximos. O programa é meu, eu que organizo. Gente, vocês não têm noção do que é o Plínio nos bastidores. Se eu sou debochada, esse irmão, mas ele é muito engraçado, muito engraçado. Vocês apoiariam ele se ele virasse comediante, stand-up? Então agora acredito. Ele falou pra mim, eu fiquei duvidando. Falei, será? Não, agora eu confirmo. E pra completar, nosso palco, nossas estrelas da noite. Tem mais gente especial. Vem direto da Praia Grande, São Paulo. Servos da missão, servos do movimento Jovens Sarados, que são filhos da Canção Nova. Esse movimento que tem evangelizado muito e que ela também já esteve com vocês. E agora ela não vem sozinha, ela vem acompanhada, família completa. Vem pra cá, Suelen e Kaique! Gente, então pode se sentar. É claro que eu ia ficar com a cadeira bamba, né? Escolhi certinho. Meu Deus. Se eu cair, vocês disfarçam. Gente, eu caí. Bom, vamos lá. Já dou um spoiler pra vocês. Nós vamos conversar sobre muitas coisas da vida deles, para nós bebermos de tudo aquilo que Deus fez na vida deles, para que isso alcance também o nosso coração, para que a gente se encante, se apaixone ainda mais por Jesus através da vida do testemunho deles. E a gente vai fazer várias perguntas, mas se você tiver uma pergunta muito especial no seu coração, nós vamos abrir para perguntas depois, tá? Então já vai pensando, já vai tirando suas dúvidas, né, amiga? Sim. Então, deixa eu mudar meu papel aqui. Eu queria que vocês primeiro se apresentassem, do jeito de vocês. A gente falou do que é grande, assim, do que é maior, né? Ah, vocês vieram de lá e tal. Mas, começar fácil, quem é o Plínio? Psicólogo, né? Bom, eu me chamo Plínio, né? Sou de Campos dos Goitacazes, na cidade lá do interior do Rio de Janeiro. Sou esposo da Tainá, pai do Theo, filho da Rita, conhecido Leonardo. Tenho 29 anos, tenho uma comunidade com 46 membros hoje. Sou missionário, sou engraçadinho, sou isso que vocês estão vendo. E
cara, eu sou eu. Fechou? Olá, galera! Meu nome é Suelen, eu sou natural de São Bernardo, mas moro na Praia Grande. E mãe do Bento! Como vocês viram aí. Vai lá, Kaique. Bom, eu sou o Kaique, sou casado com a Suelen, pai do Bento. Eu sou também de Praia Grande, nasci em Santos, tenho 31 anos. Eu sou personal, surfista, guitarrista, enfim, muitas coisas. E servo dos Jovens Sarados há 9 anos, né? 9 anos, é isso. Uma dúvida assim bem importante. Quanto tempo demora pra gente aprender a surfar? Morando aqui no Paraná. Tipo assim. O problema não é morar no Paraná, o problema é morar longe da praia, né? Não, mas todo mundo diz que mora de frente pra praia. Já viu essa? Que todo mundo tem uma casa de frente pra praia. Mas só que tem a daí a casa de distância da praia, ela é diferente, ela é maior. A nossa é muito grande. Tá certo. Boa piada, né, Plínio? Pode usar nas suas pregações. Mas nós iremos fazer algumas perguntas porque a gente quer conhecer mais de vocês. A gente quer mais fundo, conhecer tudo de vocês. A gente tem até um quadro, e o primeiro quadro é Conta Pra Nós. Aê! Que jeito. Então, Plínio, conta pra nós. Qual a oração mais sincera que você já fez na sua vida? A oração mais sincera que eu já fiz na minha vida, Mais sincera. cara, é uma partilha do meu coração assim mesmo. Eu acho que eu nunca falei isso nem com ninguém assim da minha comunidade. Só a minha esposa mesmo sabe disso. Foi uma vez que a minha mãe, ela tava com umas dores no coração assim, umas dores no peito, e eu falei, vixe, mano. E aí minha cabeça já começa a pensar em várias coisas. E aí eu fiz uma promessa a Deus, uma oração dizendo que se não fosse nada, foi assim, uma oração muito sincera do meu coração. Porque minha mãe é meu tudo, né? Minha mãe é minha vida, assim. Lógico, a minha esposa, o meu filho também são, mas a minha mãe é meu porto seguro. E aí eu fiz uma oração pedindo que não fosse nada demais, nem nada. Eu prometi, cara, eu prometi um monte de coisa a Deus. E graças a Deus não foi nada, então eu acredito que Deus ouviu minha oração, assim, porque também era da vontade dele. Amém. É difícil, porque eu acho que a gente faz tantas orações assim quando a gente tá no aperto, né? Mas eu acho que a minha oração mais sincera, assim, de peito aberto mesmo, de aceitar se não fosse, mas também querer que fosse muito ver quando a gente recebeu o laudo de aborto do Bento. Que aí eu pedia muito pra Deus. Falei assim, Senhor, se for da tua vontade, deixa aqui. Mas também se não for, tira de uma vez, sabe? Não fica deixando eu passar esse sofrimento de ficar indo no médico toda vez pra ver se tá, se não tá. Eu acho que foi essa. São muitas fases na vida, né? Eu não sei dizer exatamente uma oração, mas as orações, os sentidos delas, assim, acho que as principais, talvez as mais sinceras, assim, foram as que eu me vi mais no fundo do poço. Essas foram as piores, assim, que eu tive mais sinceridade, acho que até como a Su partilhou na pregação dela, de não saber como conversar com Deus, né? E poder falar, tipo, me ajuda. E aí, Deus, né? Tipo, olha eu aqui, sabe? Eu acho que essas foram as piores. Então, nas fases, aí as fases seriam, tipo, quando eu me vi mais com vazio de relacionamentos, muito assim, né? Quando eu pensei em suicídio, quando me vi nas situações da família, que nem do Bento, de não saber o que fazer, como fazer, assim, situações que você não tem mais controle, que é Deus, sabe? E aí entregar mesmo, acho que foram essas. Uma coisa que, ouvindo vocês falando, eu fiquei pensando, né? Uma oração sincera na tua e na tua, teve entrega. Eu faço qualquer coisa. Eu entrego tudo. Então, isso me chama muita atenção, assim, porque de fato, uma oração sincera, ela precisa que nós deixemos algo. Porque senão é aquilo da boca para fora, né? Que só alimenta o que é bonito, né? Só alimenta
aquilo que é externo, mas não é verdadeiro, né? E se for, então assim, é algo que eu fiquei pensando pra minha vida mesmo, né? Se tem entrega, é sincero, porque senão é egoísta. Segunda pergunta. Qual foi a virada de chave que mudou tudo no seu ministério? Cara, essa aí é doideira, assim, porque, tipo assim, eu não tenho uma virada específica de chave, assim, no meu ministério, de, meu Deus, agora o Senhor está me levando pela nação, não tem muito isso. Eu acho que, pelo menos comigo, Deus, ele foi me levando, foi fazendo. Eu fui chegando em lugares que eu tipo, jamais imaginei. Cara, eu me lembro quando a primeira vez que eu peguei um avião pra ir pra missão, eu falava, mano, eu tô de avião. É tipo eu com a fichinha hoje, né? Tô de fichinha. Então, tipo assim, eu não tive uma data específica. Deus, ele foi construindo o meu ministério. E eu ainda acho que ele está construindo. Eu tô mais longe do que eu comecei. Não, eu tô perto de onde... Enfim, é isso. Eu tô longe da onde eu já comecei, mas ainda continuo longe de onde eu tenho certeza que Deus quer me levar. Eu até ia falar igual o Kim. Eu ia falar assim, acho que eu não lembro de uma data certa, mas eu lembro. Que foi quando o Kaique me pediu em casamento. A gente tava um pouco afastado da missão. E aí quando ele me pediu em casamento, eu falei, peraí, tipo, casamento é pra sempre. Onde a gente vai edificar essa rocha aqui, né? Essa casa. E aí a gente conversou, né? E aí eu falei, a gente precisa firmar algo, porque senão isso aqui vai desandar. E aí eu acho que foi a virada, até que a gente fala, né? A gente sempre conta um testemunho que quando a gente ficou noivo, veio muito pra gente que Deus ia pedir muito mais da nossa família. Tipo, muito mais. E veio pedindo muito mais. E é isso. Eu acho que é legal isso mesmo, porque Deus vai levando a gente nos caminhos, assim, né? E cada fase tem uma situação específica. Mas, se fosse falar atualmente, eu acho que seria essa fase também. O momento em que a gente deu o passo do noivado pro casamento, foi a virada de chave total. Lógico que da mentalidade que a gente tinha, e que a gente tem hoje com o filho e tudo mais, já é diferente. O Bento, por exemplo, poderia ser uma outra virada, né? Mas eu acho que essa que a gente estava um pouco afastado, e aí Deus trouxe a gente de volta, né? Nos atraiu, e a gente se deixou e voltou a essa vida, entender que era isso mesmo, que não tinha pra onde fugir. Eu acho que foi a virada de chave mais importante, porque apesar de tudo, se não tivesse dado essa virada, não sei nem se a gente teria hoje o Bento, por exemplo, né? O Bento é a prova viva da graça que Deus faz na nossa vida, então é isso. Eu tenho vontade de comentar tudo que eles falam, mas eu tenho que me conter. Não, porque é muito lindo. Pra mim, vocês falam de casamento, pra mim também. Aí ele tá noiva, vai casar também, gente. Casem, jovens, casem, é a melhor coisa. É muito bom, meu Deus. Difícil achar noiva, na verdade. Homens. Por isso que nós precisamos encontrar no lugar certo. Nós precisamos também... já vou falar de outra coisa já, né? Mas às vezes a gente quer tanto achar alguém interessante, mas o quanto você é interessante. O quanto a gente também quer se formar e se preparar para ser então uma boa esposa, né? Já que a gente quer tanto um bom esposo, a gente também precisa se preparar para ser uma boa esposa. E isso também é para os meninos, né? Porque eu quero uma mulher perfeita. E tu, gato, né? Como é que tá aí? Vai tomando, vai. Deus vai mover o Espírito Santo, vai falando. Não, mas é verdade, assim, por quê? E aí já juntando com aquilo que o Plínio dizia, não teve uma virada de chave, as coisas foram acontecendo. E até vocês chegarem também no casamento, né? Até o dia que eu noivei, até o dia que eu casei, também as coisas foram acontecendo.
E a gente precisa ter essa confiança e ter essa sensibilidade também na nossa vida, de que as coisas elas vão acontecendo aos poucos. A gente precisa ter essa sensibilidade de que, às vezes, né, o amor da nossa vida tá ali, ó, nosso melhor amigo. Eu estava com o Guilherme na pré-escola. Aí, ó, viu? Então, mas aí a gente precisa ter esse olhar atento e ter paciência para Deus ir fazendo as coisas. Porque não é do dia para a noite que o Clint se tornou missionário. Não foi do dia para a noite que vocês estruturaram o casamento de vocês. Então, até eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Até mesmo com a chegada do Bento. Deus é muito sábio, porque Ele espera 9 meses para essa criança vir ao mundo. E não só porque ela precisa se formar, mas porque vocês, enquanto pais, sabem muito mais do que eu. O quanto esse tempo de espera também é necessário para vocês, né? E aí, disso tudo que eles trouxeram, eu fiquei com isso no meu coração, assim, de que nós devemos ter essa paciência e fazer a nossa parte. Buscar fazer aquilo que a vida nos convoca a fazer a cada dia, contando que a graça de Deus vai aumentar e concretizar tudo aquilo que a gente sonha e busca. Só queria pegar o gancho e testificar isso. Se a gente for olhar a vida de Jesus ele tinha 33 anos quando foi crucificado e tal, a história que a gente já conhece. Só que se a gente for estudar, a vida pública de Jesus foram apenas 3 anos. Ou seja, Jesus passou 30 anos se preparando para o seu ministério. E aí às vezes a gente vai para um lugar e fala assim, nossa, agora eu sou um pregador. Não, tu tem que lavar muito prato, limpar muito banheiro, tu tem que chorar, tem que derramar sangue, né? Às vezes eu chego nos lugares e isso deve acontecer com vocês. Tipo, nossa, que cordão bonito, onde eu compro, menina? Não, tu compra com sangue derramado, com sacrifício. Então é esse gancho aí. Eu tô achando massa, vocês estão falando de tudo, muito bonitinho. Próxima vez a gente vai contratar alguém, chamar alguém pra ficar aquela plaquinha, aplausos, vai ficar mais... E essa outra pergunta, eu acho muito, muito profunda, assim. O que você entende sobre Deus hoje que antes você não entendia? Que isso, piazada? Vai tomando, vai. Vai tomando. Essa é a pergunta favorita da... Nossa. Desde o dia que a gente montou essas perguntas, eu fiquei, Ellen, essa pergunta é demais. O que eu acho de Deus hoje que antes eu não achava, é isso? Assim, com 9 anos eu perco meu pai. Meu pai falece, né? E eu sempre fui de família católica, né? E eu sempre ouvi minha mãe dizer que Deus era amor, E aí eu perco meu pai com 9 anos e eu me revolto com Deus. Então o meu pensamento até antes da minha conversão era de um Deus que fingia que me amava e não me amava, sabe? De um Deus que dizia que eu ouvia que era amor, mas que Deus é esse que é amor, que tira quem eu amo e me tira a minha família, sabe? E aí eu escuto a minha mãe dizer que eu era o motivo da depressão dela, e aí eu falo, cara, Deus já tirou meu pai, Deus agora deixa minha mãe dizer que eu sou o motivo da depressão dela. Então eu não tinha muito isso, quem era Deus. Eu tinha uma revolta contra Deus, o meu sentimento era de um Deus que eu ouvia que era amor, mas que não me amava. Era o sentimento que eu carregava de um Deus, entre aspas, mentiroso. E aí quando eu conheço Jesus, eu conheço o Espírito Santo e aquelas coisas assim, eu falo, cara, Deus é amor, porque em meio à minha imperfeição, em meio à minha pequenez, em meio às minhas misérias, né, eu sempre digo que eu sou um pobre pecador que Deus insiste em chamar de filho. Então, e não é porque eu prego que eu sou, nossa, o Carlos Acuti, não. Eu sou um miserável cretino que confessa quase toda semana para não pecar e não voltar a pecar, porque eu luto para não ser pecador e eu luto para ser santo. Então hoje o pensamento que eu tenho é de um Deus de amor que não desiste de mim. Aleluia. Eu fiquei pensando aqui também, né? Eu acho que vem esse negócio da dor de novo, né? E uma coisa que eu tinha muito pra mim, e aí também vem questão de filhos, que eu acho que eu aprendi muito, acho que a maternidade deu uma explosão na minha cabeça, assim, tão grande, que foi da minha primeira perda gestacional, que foi uma menina, que foi a Kiara. Eu lembro que isso foi uma coisa que o padrinho do Bento me falou, que ele é enfermeiro, que quando o médico me falou que tinha abortado o primeiro bebê, eu só falei, tá bom,
Tipo, tá tudo bem, sabe? Eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que tudo que Ele faz é perfeito. Não que eu não sofri, não que eu não chorei, não que eu não queria a gestação, mas que eu entendia que era para um bem maior, né? Eu entendi que tinha algo maior e que eu não precisava me revoltar contra Deus. Eu acho que foi isso que eu consegui identificar o que eu pensava antes, que poderia ter gerado até a história, como o Kim falou, né? Uma revolta, e eu olhar e falar assim, tá tudo bem, tipo, né? Foi essa é a história dela. Até eu falava muito isso pro Pi, que ela teve o tempo dela, e o tempo dela foi aquele tempo. E tá tudo certo. Depois que eu me tornei pai também, na verdade, assim, Deus confirmou muita coisa, né? Depois do casamento, assim, e consequentemente agora sendo pai. Uma das coisas que eu vejo, que eu sei hoje, né, na verdade, é que Deus vai falando comigo, e fala todos os dias, é porque eu amo muito meu filho, e eu cuido muito bem dele, ou busco cuidar, né, dar o meu melhor ali e tal. E da forma que às vezes eu tô cuidando, por exemplo, a gente tá andando aqui com o Bento tá andando na frente agora, né, e a gente vai indo atrás. E do olhar que eu tenho com meu filho, dele andando na frente e eu observando, é a maneira que eu vejo que Deus fala pra mim, que é o jeito que Ele me vê, sabe? E eu me vejo como se eu fosse a figura de Deus, obviamente não é isso, né? Mas só uma coisa figurativa. E eu sendo meu filho. E assim Deus vai falando comigo muito. Então, o que eu não sabia, que hoje eu sei, é o quanto o amor de Deus, Ele é tremendo. E aí o amor de Deus, Ele é tremendo em tudo. E não é um amor só... porque eu amo, não, é um amor em todos os sentidos da palavra e do que realmente é o amor. Se o amor é a cruz, é o sacrifício, se é a entrega, que nem a gente estava falando também, ela é o cuidado, ela é toda essa coisa complexa e grande que não tem nem como explicar, mas que quando a gente vive, a gente sabe. E hoje, quando eu vivo isso com o Bento, eu sei disso, e Deus me confirma isso cada vez mais. Eu falo, Deus ama, e ama abundantemente, absurdamente, assim. Caraca! Eu vou expor ele. Expõe, por favor. Às vezes a gente tá lá em casa, ele tá brincando com o Bento e do nada ele começa a chorar. E aí eu fico, o que aconteceu? Aí ele fica, ai, Deus falou comigo. Uma brincadeira, brincando ali de bola, e do nada... Que gostoso isso, né? Porque é uma construção mesmo de ter esse olhar. E agora vocês falando isso, eu fiquei pensando assim, que massa, assim, que massa. Por isso que a vida mesmo é um dom de Deus, assim, porque Ele sabia que a gente precisava disso, né? Sabe? E em uma frase, o que servir, viver tudo isso que a gente vive, essa busca pela santidade, significa para vocês? Caraca! Pra quem é sanguíneo, colérico e tem TDAH, uma frase é difícil. Cara, Uma frase, aí você explica. Pode ser. Eu acho que assim, eu acho que hoje, atualmente, né? Eu acho que eu consegui nessa linha do Kaique de fases. Eu acho isso muito bom pra exemplificar, porque tem fases e fases. E na fase que eu vivo hoje, né? Pra mim, a frase que significa a missão, assim, é justo que custe muito, que muito vale. Que é uma frase de Santa Teresa d'Ávila, salvo engano. E pra mim é muito difícil sair de casa nessa fase da paternidade, e aí eu tô aqui, minha esposa tá mandando vídeo, foto do meu filho, e eu fico, eu quero meu filho, sabe? Então, vocês estão sentindo isso, e eu perco aniversários, eu perco festas, eu perco momentos, eu perco situações, porque é o preço que eu escolhi pagar, estar aqui, né? Ou seja, vocês me tiraram da minha família, olha só o que vocês fizeram comigo, tá vendo? Mentira, eu tô brincando. Então, pra mim, atualmente é justo que custe muito, porque ter uma vida missionária custa a minha vida, existe um preço que eu pago. Imagina, agora real, imagina que vocês chegam ali em Cascavel, tá tendo a Expo Cascavel, tu brota lá e tô eu, eu ia falar, tá filmando, não vou falar nome de artista. Eu ia falar daquele artista que tem um chapéu preto,
e cantam as músicas de piseiro, tu olha, tu ia falar assim, mano, o Plínio tá aqui. Então assim, existe um preço que eu preciso pagar para viver o que eu vivo. Então é justo que custe muito o que muito vale. Tudo posso, mas dentro do também. Ele roubou a minha frase. Mas tudo bem, vou continuar com ela. Porque é exatamente isso, né? Acho que até essa foi, porque até o Plínio falou isso no começo, né? Essa foi a nossa primeira missão de avião. E a gente falou, nossa, estouramos. Ainda mais que o Pendinho falou, nossa. E é muito isso, porque eu tava até conversando com o Plínio também. A gente saiu lá às 5 horas da tarde, a gente chegou às 4 horas da manhã. E é realmente isso, que aí você olha, e é uma coisa que a gente sempre traz, né? Que o Kaique ficou falando muito, é pelas almas. É sempre pelas almas, então isso é o que mantém, que fala, meu, vale a pena, né? Porque custa muito e vale muito. Eu não tenho uma frase bonita assim não, mas a palavra que eu poderia dizer é isso, é sacrifício. Sacrifício, cara. Aceita o sacrifício. Abraça o sacrifício e é isso. Porque tudo é ruim, tudo dói, tudo vai ser difícil, tudo. Se você estiver no mundo, se você estiver vivendo as coisas lá, vai ser difícil, vai enfrentar desafio, vai dar ruim. Mas quando a gente faz isso com Deus, tudo é mais leve. Não é fácil. Eu estou falando, né? A gente saiu de madrugada, chegou cedo, não dormimos, estamos aqui e tal, e serve, e corre atrás da criança, e carrega, é isso. Mas se a gente olha isso com um olhar de, nossa, que difícil, ai meu Deus, ai, pô, aí vai ficar difícil mesmo. Mas como a gente é batizado no Espírito Santo e busca isso dia a dia, Deus vai falando em nós, não, é isso, é pelas almas, tem que ter um propósito, né? Pelas almas, é pelo amor de Deus, como eu falei, é por algo maior. E aí, então é o sacrifício. Viva o sacrifício, abraça o sacrifício e vai pra cima. Amém. Sabe que essa parte, vou fazer um comentário, até juntando com a outra pergunta. Porque quando a gente fala de sacrifício, é ruim falar de sacrifício, porque a gente não gosta de falar de sofrimento, falar de dor, né? E quando a gente pensa em viver uma vida com Jesus, a gente não quer pensar nisso, né? Pensar nesse sofrimento. E aí uma vez, eu não lembro qual foi o santo, enfim, né, estava estudando, e aí isso ficou muito gravado no meu coração, e quando vocês falavam, isso veio de novo. Porque cada dor, cada sacrifício, né, cada voo que eu preciso pegar, cada bem que eu passo com meu filho, cada missão que, sei lá, meu Deus, eu não esperava, ainda assim é um privilégio, né, porque é um sacrifício com Jesus, né, e isso se chama um privilégio porque a gente fica ainda mais próximo dele, né, na verdade ele se torna mais próximo de nós. Por isso que vale a pena, né? E agora, o segundo quadro. E agora a gente vai fazer uma pergunta pra você, uma pra Su e uma pro Kaique. Assim, vamos fazendo pra render as perguntas aqui agora. Já passei por isso, pra gente saber as coisas que aconteceram na vida missionária de vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Plínio, que eu sei que ele quer responder, eu sei que ele está desejando responder isso. Conta pra gente um testemunho engraçado ou marcante que você viveu em uma viagem ou em uma missão. Cara, eu tenho dois. Não, na realidade eu tenho um monte, né? Porque a minha Nossa Senhora de Devoção é Nossa Senhora da Camisa de Força. Só maluco me aparece. Eu tenho dois, um é rápido, é um com a minha esposa. A primeira vez que eu conheci minha esposa, eu fui pregar num grupo de jovens. Pega esse código, homens. Eu fui pregar num grupo de jovens, e aí a minha esposa era ruiva. Eu nunca tinha visto uma ruiva na minha vida. Ui. Aí eu cheguei lá, era ruiva. Eu cutuquei um amigo meu e falei assim, mano, eu vou casar com essa mulher. Ele falou assim, mano, você nem conhece ela. Eu falei, Jesus vai me apresentar. Aí pá, comecei a pregar, que é plom e flom. Mano, daqui a pouco eu tô vendo ela assim, eu falo assim, Jesus, fala comigo pra eu falar no ouvido dela. Deus, revela algo, que aí eu vou, falo, ela vai chorar e eu vou abraçar ela, e aí eu tenho um gancho de conversa. Mano, Deus falou. Eu fui nela, eu falei assim, irmã, Deus está me falando isso. Ela, eu falei, não chora não, irmã. E aí a gente casou. Agora, uma muito engraçada,
Eu não sei, agora é mais longo, prometo ser rápido. Eu lembro que quando eu fiz o meu retiro de conversão, eu não sabia o que era coisa carismática, assim, de impor as mãos e tal. E aí eu saí do meu retiro falando assim, mano, eu quero o superpoder de tombar as pessoas. E aí eu pedi a Deus o poder de tombar as pessoas, porque eu não tinha noção do que era. E eu queria tombar, até que um dia eu estava numa capelinha da minha cidade. Desculpa. E aí eu tô lá, puta glória. E aí eu tô lá, e aí de repente eu olho pra trás, vem uma senhorinha, sabe aquela véia? Que é véia. Você conhece uma véia que é véia, que se ela levantar a mão, Jesus puxa, sabe? Essa velhinha vem andando assim, eu falo, mano, eu vou tombar essa véia, mano. E aí eu olho pra ela, eu falo, oi, dou um sorriso, sabe aquele sorriso de véia? Cheiro de naftalina, sabe? Aí eu falo, tal, puxa assunto, ela sorri, ela fala assim, ai meu filho, meu nome é Dona Odete. Falei, oi Dona Odete. Nome de véia. Nome de véia? Não tem nenhum Odete aqui não, né? Graças a Deus. E aí Dona Odete, eu falo, Dona Odete, eu vou rezar pela senhora. Ela, claro meu filho. Irmão, taquei minha mão na cabeça de Dona Odete e só vinha na minha cabeça, Jesus, eu quero tombar Dona Odete. E aí eu comecei, xirialalabassuri, e ela, mano, de repente, Dona Odete, ó. Falei, eu tenho! Agradeci a Deus, pá, fiquei felizão. Mano, 5 minutos passaram. Dona Odete nem mexeu. Eu falei, de boa, deve demorar esse bagulho de repouso, né? 10 minutos se passaram. Dona Odete nem se mexia. Eu falei, ela deve ser velha, tem mais tempo de vida para Deus trabalhar. 15 minutos, Dona Odete nem o olho ciscava. Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Gente, eu juro por Deus, 20 minutos, Dona Odete nem se mexeu. Aí eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a chorar na capela, porque eu achei que eu tinha matado Dona Odete. Cara, nada, 22, mano, eu comecei, Jesus, eu tinha pedido pro Senhor levar. Cara, quando dá 25 minutos, Dona Odete abre o olho, eu falei, glória a Deus, eu não matei a véia. Aí ela olha pra mim e fala assim, meu filho, eu tenho 89 anos de vida, e nesses 89 anos, eu nunca tive uma experiência tão sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Hoje eu fui alcançada por Jesus, eu falei, glória. Aí eu olhei pra Dona Odete, calma. Aí eu olhei pra Dona Odete e falei assim, Dona Odete, ela, oi meu filho. Eu olhei pra ela e falei, vai tomando, vai. Muito bom. Posso ser humorista? Ou se eu for humorista, o Kaique tem que pregar, porque o homem é sinistro. Uma fácil, hein? Vai, Ellen. Já pensou em desistir do ministério? O que fez você continuar? Nossa, várias vezes. Cara, perrengue. Bem no começo, assim, várias vezes. Como eu posso explicar? A gente nem acredita na graça de Deus no começo. Então, várias vezes eu falei, tô fazendo algo errado, vou parar aqui. E aí o que me fez continuar foi que eu fui partilhando a minha vivência, né, a minha vida. E aí, em todo lugar tinha uma pessoa que sentava e falava assim, preciso da sua ajuda. Aí ficava, não, eu vou continuar por essa pessoa. Aí em outro lugar, a mesma coisa. E aí foi indo e é que eu falei na outra, né? É pelas almas. E isso foi o Marcelinho que colocou no meu coração até. Eu acho que disso de você ver uma alma e que você vê que a sua história pode ajudar outra pessoa, aí você fala, eu tenho que continuar por essa pessoa. Porque vai ter outra pessoa, e que possa ser alcançada por Deus, né? Então, os testemunhos que vão sustentando, né, a nossa vida com Deus. E para você, Kaique, agora para você, voltando no assunto da família, né? Como é lidar com os desafios de cuidar do matrimônio, da família e conciliar com a vida de missão? Bem bom. É bom? Vai ser puxado. Não só a vida de missão, né? Tudo.
a vida da família, então, trabalho, estudo, o ser marido, ser pai, aí a missão, o músico, falei, né? Eu faço de tudo um pouco, assim. Deus me deu muitos dons, graças a Deus. Mas não é fácil, não. Eu acho que a melhor maneira que eu tenho encontrado hoje, porque é o que eu tenho visto tem dado certo, assim, né? Eu acho que é seguir junto com aquilo que tentar buscar ouvir a voz de Deus, na verdade, né? E que também não é uma coisa tão fácil assim, né? A gente buscar fazer o estudo bíblico, estar com a vida de oração tudo em dia ali e tal. Mas não é só isso, né? Porque é algo muito íntimo, assim. É um processo de intimidade. E esse processo, como a gente estava falando, falou de fase e tudo, isso não é criado do dia para a noite. Falou de esperar e tudo isso. Então é uma construção, né? Eu creio que Deus foi me preparando mesmo, foi me moldando até eu chegar onde eu estou hoje. Mas Deus tem muito mais para mim. Então o que eu vejo hoje que me ajuda a equilibrar tudo isso é observar o que Deus quer, quem eu sou, né? Então quem Deus é, quem eu sou, e a partir disso o que Ele me chama, o que Ele me dá, igual eu falei dos dons, beleza? E como Ele quer que eu use isso. Assim, é meio vago, eu sei, né? Mas não tem uma receita, né? Sei lá, tipo, ultimamente eu tô acordando 3 da manhã para poder adiantar trabalho, algumas coisas e tal. Mas, então todo mundo tem... Não é isso, né? É uma coisa muito individual de cada um. Mas esses pontos que me fazem, por exemplo, hoje acordar às 3 da manhã, isso é algo que faz sentido, mas eu acho que esse é o caminho. Resumindo, né? É difícil, mas vale muito a pena. Não, é difícil e não é fácil. É justo. É justo. E agora, nós queremos ouvir de vocês, jovens. Quem tem uma pergunta para eles? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gente, por favor, olha o que vocês vão perguntar. The King of the Power. Boa tarde. Boa. Eu queria perguntar pra vocês, quando caiu a ficha de vocês? Vocês saíram do mundo e entraram no caminho de Deus. Quando que caiu a ficha de vocês? Nossa, vai tomando, vai. Receba. Cara, valeu, Liminha. Cara, eu acho que a ficha, pra mim, assim, caiu quando uma pessoa chegou pra mim e falou assim: teu testemunho que você falou hoje mudou a minha vida. Eu falei, cara, isso é muito pesado, assim. Tipo assim, isso é muito, não é pesado, mas isso é muito forte escutar isso. Que a tua vida mudou a vida de alguém, ou ajudou a mudar a vida de alguém. E aí quando eu ouvi isso, e eu vi a minha casa sendo transformada, eu falei, cara, eu acho que agora é um caminho que eu não consigo mais voltar. Irmão, o Jonas Abib canta, né? Não dá mais pra voltar atrás. Então eu acho que pra mim foi isso. Eu acho que pra mim foi quando eu me vi sozinha, na real. Quando eu olhei assim, falei, eu não tenho mais amizade nenhuma, sabe? Eu não tenho mais ninguém. E aí, tipo, o que aconteceu? E aí, falei assim, é porque essas amizades não te faziam bem, né? Então, eu acho que quando eu me olhei, me deparei, eu vi que eu estava sozinha. Aí eu falei, minha vida mudou. Principalmente porque eu gostava de ser popular, então... Eu acredito que eu percebi mais assim quando não só essa questão, isso é muito importante mesmo assim, de ver que Deus está usando a sua vida para mudar a vida das pessoas, mas que Deus continuava pedindo mais e continua pedindo mais, entendeu? Tipo, fui lá, fiz servi, fiz isso, aquilo e tal, não sei o que, aí foi bom, teve um feedback legal de alguém, isso é bom, mas tá bom, aí não morreu ali, sabe? E aí daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais. E você fica, que vida é essa, sabe? Onde é que eu tô entrando, né? E a gente não tem noção da vida que Deus tem pra gente, essa é a verdade. Mas eu acho que é esse o dia a dia que você vai olhando e vai falando, eu acho que é por aqui, eu acho que é por aqui. E vamos indo. Vamos comigo.
Sabe uma coisa que aconteceu lá em casa? Quando eu ganhei o Bento, né? Aí todo mundo fala, tem que ficar em casa, porque é novinha, não sei o quê. Eu chorava, né? O Kaique saía em missão, eu ficava em casa, eu ficava chorando. Tanto que quando a gente foi fazer o compromisso na Canção Nova, o Bento estava com 1 mês. Aí eles falaram assim, não, você não vai, porque o menino é pequeno. Eu falei, tudo bem, eu não vou. Mas ninguém vai, nem minha mãe, nem sua mãe, nem você, nem ninguém. E aí eles liberaram. Alguém mais? Escolhe alguém, Ellen. Opa, é uma pergunta para você responder. E todas as vezes que a gente cai no pecado, e Deus estica a mão para a gente se levantar, mas às vezes é muito difícil e a gente não consegue. Você sabe responder? Talvez é porque é uma culpa, um pecado? Todas as vezes que a gente cai, Deus estende a mão, mas às vezes a gente não consegue. Vamos lá. Peguei. Cara, Deus estende a mão todas as vezes que for necessária pra gente, mas muitas das vezes nós não enxergamos a mão de Deus estendida. Um carro não anda sem gasolina, sabe? Um carro precisa de combustível, seja ele qual for. Assim também a nossa vida com Deus. Se a gente não reza, se a gente não confessa, se a gente não comunga, se a gente não adora, se a gente não faz a Lexo Divina, se a gente não contempla o Santo Terço, o Santo Rosário, e a gente não tem um relacionamento com Deus, dificilmente quando Deus estender a mão a gente vai ver. Então é preciso que a gente busque para que a gente veja um relacionamento. Então mesmo em pecado a gente precisa estar sempre buscando. Mesmo caindo a gente está sempre buscando. É porque santo não é o que é pecador. Santo é o pecador que não desiste nunca. Santo não é aquele que cai. Santo é aquele que não desiste, né? Como eu falava, às vezes eu confesso 4 vezes no mês, mas eu não desisto. Então Deus, ele está sempre de mãos estendidas pra gente, mas a gente muitas das vezes não vê as mãos estendidas de Deus devido à nossa miséria mesmo, ao nosso pecado, devido a não termos um relacionamento com Deus. Querem complementar? Não, é porque isso tem a ver com... São vários processos assim, né? Mas tem a ver com também a identidade, né? Quem nós somos. Porque se a gente sabe que nós somos filhos de Deus e que Deus nos ama e que estende sempre a mão, faz sentido. Se a gente tem um propósito e vai seguir esse propósito, faz sentido, né, com Deus, vai ter mais sentido ainda e vai continuar. Mas uma coisa que me veio aqui, eu falei, pô, sou personal. Todo mundo sabe que a academia não é uma coisa fácil, mas tu não fica forte no primeiro treino. Tu vai ter que treinar mais vezes. Então tu vai o primeiro treino, tu vai sair forte, tu não vai sair do jeito que você quer. Você vai ter que ir 1 mês, 2, 3, 4, 5. E durante esse tempo, tu vai fazer vários treinos muito ruins, mas tu treina. Então, durante vários tempos, a gente vai rezar o terço de qualquer jeito, mas você reza pelo menos. Vai ler a Bíblia ali com sono, né? Você faz. E aí, quando isso acontecer, é o que o Pupi falou, você vai estar apto a poder enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas isso é um processo, não adianta querer pular o processo. Tem que viver o processo. Abraça e vai dar certo. Quem mais? Ó, ela tava com a mão mordida lá. Peraí, depois. Pode vir. Ela tava antes da pergunta, ela já tava com a mão mordida. Vou vender resposta, né? Pix, ó, Pix. Qual foi a parte mais difícil na conversão de vocês? Caraca! Se converter. Vai tomando, vai! A gente devia ter deixado só eles perguntar, né? Porque as perguntas deles estão dando 0 a 0. 10 a 0 nas nossas. A parte mais difícil da minha conversão foi eu ter coragem de abandonar a vida, entre aspas, boa que eu levava, porque pra mim era muito bom beber, pra mim era muito bom ficar com todo mundo, pra mim era muito bom ter uma sexualidade desregrada, até porque se beber, beijar na boca e ter uma sexualidade desregrada fosse ruim, ninguém faria. Então é bom, pô. O pecado, ele é gostoso, é por isso que ele é pecado, porque ele é bom.
sabe? E o pecado nos convence por ele ser saboroso. Mas o pecado é como uma bolacha que ao invés do recheio ser Nutella, o recheio é salgado. E isso amarga a tua boca, isso salga a tua boca, sabe? Então a parte mais difícil para mim de viver a conversão, não a parte mais difícil de me converter, mas a parte mais difícil para mim até hoje, sabe? Porque para mim é muito difícil, é a minha luta diária, não voltar a ser quem eu era. Então, a parte mais difícil da conversão é você abandonar todos os dias o seu eu velho e matar a carne, né? A palavra de Deus vai dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o pecado não é vitamina para você dar o teu pecado e ele criar força. Então todos os dias você precisa matar o homem velho para que o homem novo possa ter força e aí você continuar. E ai Plínio, pequei e vou pecar e vou me confessar. Não use da misericórdia de Deus como muleta para você pecar. Toma vergonha na cara e luta para não pecar. Vai, toma! Receba de novo. Sobrou alguma coisa pra falar? Quer falar? Uma coisa que eu pensei, né, quando você dizia, é que às vezes a gente acaba se equivocando, assim, quando a gente usa, assim, quando você se converteu. É como se a gente já estivesse pronto, né? Não, eu já me converti, e aí agora é só Jesus voltar, né? Não, porque eu lembro que logo que eu me converti, eu pensava, agora posso morrer qualquer hora. E aí eu comecei, né, conforme a gente vai se aproximando, vai se aprofundando, a gente vai vendo que aí parece que a gente tem mais pecado ainda, né? Porque, e aquilo que a gente dizia das fases, né? Eu lembro que logo que eu fiz um acampamento, logo que o Oasis começou, na verdade pouco antes do Oasis começar, eu gostava muito de fumar pod. Não que eu fumava sempre, mas eu gostava da possibilidade de poder fumar quando quisesse. Tipo assim, tô com vontade, vou dar um pito aqui, de boa. Tipo assim, não era, eu sou viciada, não era, mas eu gostava de ser livre para. E aí, foi uma luta quando eu entendi assim, não, você não é livre para, você não deve, e ponto. Não é só quando quer ou quando convém, não deve. E aí, beleza, foi a primeira batalha. E aí depois veio a castidade. E aí hoje é a preguiça, hoje é a mornidão espiritual, hoje é a tibieza, hoje é a vaidade. E aí, hoje eu vejo que parece não, eu peco mais do que antes. Mas é por conta disso, assim, a gente não pode se acomodar. Me converti, não peco contra os 10 mandamentos, tô pronto pro reino, né? Só pegar esse gancho, uma parada aqui, isso é para ficar guardado no coração de vocês, assim, ó. Presta atenção. Não é sobre o que eu posso e o que eu não posso, porque a gente fica, na igreja não pode nada. Não é sobre o que eu posso e o que eu não posso, mas é sobre o que eu estou disposto em abrir mão para agradar o coração de Deus. E o que ele pede de nós. Mais uma pergunta, última pergunta para a Suelen responder. Não, pra mim não, caiu. Vai lá. Tá procurando no Google, não vale, hein? Chat GPT, não faça vale. uma... Eu tive que anotar porque eu tenho TDAH. Aqui, ó. Se identificou. Tá tudo bem, então. Qual foi o seu maior milagre ou cura que você presenciou durante sua trilha? Nossa! Qual foi o meu maior milagre? O Bento. Olha lá, ó. Uma salva de palmas. Foi o Bento. Meu Deus do céu, não temos mais tempo. A gente vai fazer uma caixinha de perguntas e mandar pra vocês. Depois vocês respondem. A moça da plaquinha já pulou umas 500 Você viu, né? vezes. Vocês estão vendo. Mas... Vai, Igor, vai. Quem dá mais? O Pix. Capricha, Igor. Queria saber
algo para vocês falar sobre pessoas que querem se converter, só que não querem abandonar as coisas do mundo. Mas, tipo, tem a vontade de se converter, mas não quer abandonar as coisas do mundo. Seria mais, tipo, o que você tem a falar para as pessoas? A pessoa, ela quer se converter, mas ela não quer deixar o mundo? Isso? Eu posso ser sincero, sim ou não? Eu posso ser sincero mesmo, sim ou não? A pessoa que quer se converter, mas não quer deixar o mundo, precisa tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque a gente sabe o que pode, o que não pode, mas a gente insiste em fazer isso. Então é só vergonha na cara mesmo. Beleza? Essa é a minha palavra de conforto pro coração de vocês. Amém? Amém! E agora, pra gente finalizar, cadê a comunicação aqui? É o que eu quero. Eu sempre quis fazer isso. Uma pra cada uma. Uma pro Plínio, um recado final pra nós. Não, gente, não dá tempo, não dá tempo. Olhando pra aquela câmera ali, Plínio. Eu sempre quis falar isso. Aproxima. Se fosse sua última mensagem, o que você pregaria? Eu falei com ela que eu tinha essa pregação pronta, a última pregação da minha vida. Existe na palavra de Deus São Dimas, o ladrão bom que foi crucificado ao lado de Jesus. Então, assim como São Dimas, se essa fosse minha última pregação, eu diria para vocês que não importa qual seja o tempo que você vai se decidir, seja seu último suspiro, seja seus próximos 30 anos, ainda existe tempo para ser de Deus, porque Deus não desiste de ninguém. O ladrão bom, no seu último suspiro, pediu perdão e pediu para Jesus o aguardar no paraíso. E Jesus o respondeu: ainda hoje estará comigo no paraíso. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu diria: ô Jesus, me espera no paraíso, porque eu lutei tanto para isso. Mas a mensagem seria assim, dentro dessa pregação eu diria que escolhido não tem escolha. Se Deus te escolheu, não adianta você fugir, porque Deus vai atrás de você até o fim. Porque onde tem chamado, tem promessa, e escolhido não tem escolha. Tem uma pra cada um. Tem uma pra cada um. Uma pra cada um. Uma pra cada um, olhando lá pra... É diferente? Suelen, o que o céu está esperando de nós hoje? Nossa. Olhando pra aquela câmera, sem pressão. O que o céu está esperando de nós hoje? Que pergunta. Eu nunca parei pra pensar. O que o céu está esperando de nós hoje? Eu acho que é a conversão mesmo. Porque só vai alcançar o céu quem se converter de verdadeiramente, né? Quem buscar ali o céu. Então, acho que o que o céu esperaria de nós hoje, eu acho que é a nossa verdadeira conversão. Amém. A última agora para finalizar, hein? Uma frase que você deixaria gravada no coração da igreja. Olhando pra Nossa senhora, hein? Rapaz. da comunidade, né? Da igreja nossa. Deixa eu pensar numa frase, que é pra mim difícil, sanguíneo. Esse é o problema, né? Não desista. Eu acho que começaria assim, não desista. O caminho é longo, é difícil, mas ele vale a pena. Então abrace o sacrifício, viva a cruz e celebre as vitórias que Deus te dá. É isso. Amém! Uma salva de palmas para os nossos convidados! Muito obrigada, que Deus os abençoe. É uma alegria imensa, imensa, imensa ter vocês aqui na nossa casa, ter vocês no Oásis. Muito mais do que as pregações, pelas partilhas, pelos momentos que nós passamos e podemos partilhar. Que vocês sintam sempre muito bem-vindos aqui na nossa casa. Nós sempre estaremos rezando por vocês. Rezem por nós e por essa galera que tá com fome.